E mais uma vez estou com essa missão aqui de trazer a palavra nesse culto maravilhoso aqui, amém? Glória a Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado aí. Deus tem algo para você e nessa noite Ele vai te preparar para você conquistar os seus territórios. Amém? Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Eu queria começar com uma oração. Senhor Deus e Pai, eu coloco diante de Ti, Deus, esse momento. Obrigado, Deus, por esse louvor maravilhoso, Pai, pela Tua presença nesse lugar, Senhor. Oro a Ti, Deus, para que nesse momento da Tua palavra, a Tua semente, Pai, possa entrar no nosso coração, possa fazer morada, Deus, e ter o fruto na qual ela foi enviada e que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós através dessa palavra, através desse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Na Bíblia, na palavra de Deus, a gente encontra por diversas vezes várias passagens em que existe uma parceria entre o homem e Deus. Sempre Deus quer fazer alguma coisa, mas sempre Ele precisa que o homem dê os seus primeiros passos aí. Eu estou ouvindo aqui uma microfonia aqui, acho que esse negócio está ligado aqui, ó, que está bem alto na minha oreba aqui. Eu até estou me ouvindo dessa vez. E em todo tempo Deus prepara alguma coisa e Ele quer nós lutando com Ele em prol de alguma coisa. Uma notícia que eu tenho para te dar é que ser cristão não é simplesmente você orar a Deus, sentar no teu sofá e esperar que o milagre aconteça. Amém? Ou misericórdia, eu não sei, mas não vai funcionar desse jeito. O que você tem travado para fazer as tuas conquistas junto com Deus, Deus só vai agir depois que a gente começa ou depois que a gente termina o nosso processo de fazer o possível e Deus toma de conta dali para frente. Amém? Então, o esforço do homem junto com o poder de Deus torna-se uma arma imbatível. E aí são gerados os resultados memoráveis, épicos. Se a gente falar da Bíblia, tem várias histórias. Eu quero só citar uma rapidamente, não é sobre isso que eu quero pregar. Mas me veio à mente aqui agora, por exemplo, a história de Davi e Golias. Deus queria que aquele povo vencesse aquela batalha e ninguém ali naquele lugar tinha coragem de enfrentar o gigante, o filisteu, até que o garoto ali, pastor de ovelhas, pequeno, toma toda a atitude e vai nessa direção e aí Deus concede um milagre. Aí você conhece a história, que numa pedrada ele derruba o gigante e aí todo o milagre acontece. Mas a atitude começou em Davi, do coração foi para a ação, e da ação ele derrubou aquele que se levantou contra o exército dele. E existem várias histórias na Bíblia de conquista de território, de movimentos, de ações que as pessoas fizeram. E eu quero falar hoje especificamente de um cara, de um personagem, que é Josué. Eu quero traçar com você um pouco da história de Josué e as coisas que ele fez ali para que ele pudesse conquistar essa história. Josué, ele era ali da equipe de Moisés, digamos assim. Josué estava ali no time, estava ali na equipe de Moisés. Só que Deus tinha um plano todo para a terra prometida que envolvia esse pessoal que saiu do Egito. Anos e anos se passaram e eles tinham um foco, eles tinham a terra prometida para entrar nesse lugar. Moisés levou o povo com todas as vitórias até determinado lugar. E aí quando ele foi recolhido por Deus, Deus encontra Josué e diz: Moisés está morto, agora é contigo. E aí ele diz: eu só preciso que você tenha um coração disposto e seja forte e corajoso. Então ele tinha uma missão de suceder Moisés. Agora imagina, Moisés por si só já tinha todo um conflito ali, porque o povo reclamava, o povo murmurava, eram 40 anos de caminhada, nos tiraram do Egito, mas no Egito a gente tinha comida, a gente trabalhava igual escravo, a gente era escravo, mas tinha todo o nosso sustento ali, nos trouxe para morrer no deserto, e Deus foi enviando sinais, abrindo o Mar Vermelho, abrindo o Rio Jordão, descendo o maná do céu todo dia, e mesmo assim o povo não conseguia olhar para a terra prometida, e olhava para as circunstâncias do dia a dia. Só que quando Deus projeta algo para a nossa vida, e eu quero dizer para você que existe uma terra prometida para você. Essa terra prometida ela vai ser tomada com muito esforço, com muito agir. E na metade do caminho você pode olhar para essa terra prometida e você pode reclamar do tempo que você estava lá atrás.
E aí você pode olhar para trás e falar, nossa, mas era tão bom lá atrás, né? Eu tinha o meu empreguinho, eu tinha a minha casinha, eu tinha meu lugar. Não tem errado de você ficar lá atrás. Só que você quiser ir para a terra prometida, você vai ter que passar por um lugar onde Josué passou e venceu. Ele chegou lá, ele chegou naquele lugar, ele chegou na terra prometida. Só que até a terra prometida, que era prometida para o povo por Deus, precisava ser conquistada. A sua terra prometida, o que você busca em Deus, precisa ser conquistado. Até aquilo que está prometido por Deus para a sua vida, precisa ser conquistado. Amém? E aí no livro de Josué, a gente tem algumas estratégias que foi revelada pelo Senhor para que Josué tomasse com o povo e chegasse nos determinados lugares. E eu quero começar aqui com Josué 7, no versículo 11 ao 13. Eu posso virar isso aqui, mesa? Pode virar para lá um pouco? Estou me ouvindo muito alto aqui, eu não gosto da minha voz. Josué 7, no versículo 11 ao 13. Vai projetar aqui, vai sair aqui ou não? Não? Me derrubaram aí já. É só o bispão sair fora que os caras querem me derrubar. Está escrito assim, ó. A primeira chave, primeira estratégia, sei lá, que eu quero mostrar para você de como foi que Josué conquistou a terra prometida com um povo, com um exército. Veja bem, ele tinha um povo que reclamava, mas ele tinha um exército que lutava em favor dele. Tá? Então aí está a diferença. Se ele não tivesse o exército e só o povo reclamando, não tinha jeito. Mas ele tinha um exército que lutava e estava nele nessa. Josué 7:11 diz assim: Israel pecou e quebrou minha aliança. Roubou alguns dos objetos que eu ordenei que fossem separados para mim. E não apenas os roubou, mas também mentiu a respeito e os escondeu no meio dos seus pertences. Por isso, os israelitas foram derrotados e fugiram de seus inimigos. Agora, Israel foi separado para a destruição. Não permanecerei mais com vocês, a menos que eliminem do seu meio aquilo que foi separado para a destruição. Versículo 13. Levante-se, ordene ao povo que se purifique, a fim de se preparar para amanhã. Pois isto é o que o Senhor, o Deus de Israel, diz. Ó Israel, há coisas separadas para o Senhor escondidas em seu meio, e vocês não serão capazes de vencer os seus inimigos, enquanto não removerem do seu meio esses objetos. A primeira estratégia que Josué teve para trazer o povo e ir para a terra prometida é santidade. É a luta contra os teus erros e pecados. O povo pecou e Deus disse, eu não estou mais com eles, a não ser que você se levante, aponte quem pecou e elimina do meio de vocês essas pessoas. Qualquer terra prometida que nós temos, qualquer coisa que nós precisamos alcançar em Deus, Deus vai exigir do nosso coração um comprometimento com a santidade. O que eu quero dizer com isso? Você não vai mais pecar, não é isso, porque você é falho e você está num processo e todo dia nós pecamos. Só que quando você tem a sensibilidade de colocar o teu joelho no chão e reconhecer Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, aquele que já se entregou para que você pudesse se purificar de todo erro e de todo pecado. Quando você abre o teu coração e diz, Deus, eu tenho algo para a minha vida, eu sei que o Senhor tem algo para a minha vida, eu quero conquistar isso que o Senhor tem para a minha vida, mas eu preciso limpar o meu coração, eu preciso limpar as minhas vestes e entrar na tua presença limpo, branco, purificado. Quando o povo pecou aqui no meio, Deus disse, se vocês pecam, eu não estou mais com vocês, e a terra prometida ela vai ficar para outros povos. Quando a gente peca, a gente apaga e existe um abismo entre a nossa vida e a vida de Deus. Deus não consegue nos enxergar porque o pecado cobre a nossa vida. Só que no momento que nós colocamos Jesus nesse lugar, e Deus olha para o sacrifício de Jesus na cruz, Ele traz de volta a nossa vida, e todo o projeto que Ele tinha para mim e para você, volta a funcionar. Então hoje você tem liberdade para chegar diante de Deus e dizer, Deus, eu preciso colocar o meu coração sendo purificado na tua mão. Por quê? A nossa luta, diferente da luta de Josué,
não é luta com espadas, não é luta contra exército, não são lutas contra seres humanos. A Bíblia diz que a nossa guerra não é contra carne ou sangue, mas sim contra principados e potestades. E você não luta contra principados e potestades em pecado. Você não luta contra principados e potestades sendo destruído. Você luta nesse lugar com jejum, com oração. Você luta nesse lugar com santidade, com posicionamento, postura espiritual. Amém? Ah, mas eu não consigo, não sei o que. Consegue. Ora, jejua, busca. Deixa Deus falar no seu coração. Deixa o Espírito te convencer do teu erro, do pecado, da justiça, do juízo. Deixa Ele te mostrar o caminho certo. O mais novo aqui dessa igreja, depois de mim, que eu sou o mais novo, provavelmente, você sabe, como mais novo, o que é certo e o que é errado. Você sabe o que agrada o coração de Deus, o que agrada o coração do Espírito Santo, o que pode ser feito, o que reprova. Mas a busca pela santidade mostra um caminho para a terra prometida. Você não vai ser santo porque Deus disse que santo foi somente Jesus, mas a tua busca pela santidade, pela limpeza de espírito, de mente, de coração, te leva para esse lugar. A tua busca, a tua revelação na santidade, a tua história sendo reescrita depois que você aceitou Jesus na sua vida e deixou as tuas velhas coisas, os teus passados, os teus vícios. Amém? Em Tiago 4 diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo só foge do santo. O diabo só foge da santidade. Se a gente resiste ao diabo, e é um mandamento, é uma verdade, é uma revelação em Tiago, que ele diz que se você resiste ao diabo, ele fugirá de vós. Deus sempre dá uma saída quando acontece alguma coisa que quer nos derrubar para o pecado. Nós temos sempre uma saída e a Bíblia diz que nós não sofremos uma tentação acima do que podemos suportar. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Resiste ao diabo, que ele vai olhar o teu ponto de santidade, o teu ponto de verdade, o teu ponto de limpeza, e ele vai pegar as coisas dele e vai abandonar a sua vida. Amém? Se quer conquistar territórios em sua vida, lute contra o pecado. Segundo ponto, está em Josué 11:15. Josué 11:15 diz: conforme o Senhor havia ordenado ao seu servo Moisés, também Moisés ordenou a Josué, e ele obedeceu fielmente a todas as ordens que o Senhor tinha dado a Moisés. Se você quer vencer os seus territórios, você precisa obedecer à palavra de Deus. Amém? O primeiro é lutar contra o pecado, lutar para ser santo. O segundo é obedecer a palavra, a voz de Deus. Deus tinha ordenado para Moisés. Moisés sabia que dali para frente não seria mais com ele. Ele chega para Josué e ele passa todas as ordenanças que Deus tinha passado para ele. E Josué só consegue cumprir e entrar nesse lugar porque ele ouviu a voz de Deus através de Moisés. Ah, mas eu não tenho Moisés na minha vida. O Moisés na sua vida é o bispo Hugo que prega aqui, que dá direção para a tua vida, que dá direção para a tua palavra. O teu líder de célula, né? O teu líder do IV, o teu professor do IV. A tua voz de Deus, a tua voz de comando, além daquilo que você pode buscar sozinho, através da tua oração, através do Espírito, através da tua palavra, é a voz de comando da igreja. Amém? A verdade de quando o bispo está dizendo aqui, a palavra sai e entra no seu coração e aquilo se torna verdade. Né? A palavra que quando a gente está aqui no Arena, a pessoa que está pregando aqui no Arena, ela derrama essa palavra e a palavra entra no coração e se torna verdade. Quando você está na sua célula, no dia da semana, no final de semana, e alguém abre um livro ali, vai falar para você de algum tema do livro, mas se essa palavra entra no seu coração, você está recebendo uma voz de comando de Deus. E Josué só venceu essa batalha, porque além de lutar pela santidade, ele ouviu a voz de Deus através de Moisés. E depois que Moisés se foi, ele teve encontro direto com Deus. E Deus disse: ser forte e corajoso. Amém? Então a gente tem que ouvir a voz do comando do exército. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, eu acredito que sim, de ver um desfile desses cívicos, né, de exército. Fui fazer um trabalho em 2019, eu acho, na Academia das Agulhas Negras, em Resende, no Rio de Janeiro. E ali é algo assim absurdo de organizado, né?
E aí a gente passava ali pelos campos e tinha um pessoal do helicóptero ali, tinha um pessoal da Força Armada, do tanque, o pessoal do pelotão, tal, fazendo os treinamentos. E ali tinha centenas de soldados naqueles campos abertos. E um comando de voz apenas, né, de alguém que tinha um patamar acima, já era o suficiente para todo mundo ali saber quais eram os próximos passos. E ele não está falando assim, ó, estou te falando isso, não. Ele, os caras, já sabe o que tem que fazer. Né? Ele não está falando, ó, vira aqui, vai para a direita, não. Aí só mais barulho. Aí você fala, caramba, que organização. Uma voz de comando, né, do líder, ele sabe o que fazer e o que não fazer naquele momento. Aí depois dessa parte a gente foi ver os treinos dos tiros, dos canhões. É muito alto aquele negócio, véio, é muito forte. E aí ali, tá todo mundo ali, o tanque ele chega no campo lá, e lá na frente tem um morro, e o morro já está todo arrebentado de bala, né? E aí ele entra, e tinha muita gente assistindo ali, né? A gente estava filmando, fazendo uma produção, e tinha muita gente assistindo. Eu fiquei aqui com a câmera aqui, a hora que deu o tiro, eu não filmei nada ali. Aí eu lembrei do tripé e usei um tripé dali para frente. Mas o que acontece? Ele entra ali, e aí o comandante que está com o microfone na mão ali, está todo mundo ali conversando, tem música, aí baixa o som, a hora que baixa o som fica um silêncio total, você sabe que vai sair um tiro ali, mas você não sabe que horas, né? Aí o cara manda lá, aí fica mais um tempo em silêncio, aí você escuta o tiro saindo lá. O cara está lá em cima com o microfone na mão, com uma caixinha dessa aqui, o cara está lá embaixo no campo de prova, dentro de um tanque, e a hora que ele escuta o comando, ele sabe que é hora para dar o tiro. Ele escuta a forma do comando, ele sabe quantos segundos ele tem que esperar para dar o tiro. Ele escuta outra forma de comando, ele sabe qual dos tiros que vai dar. E aí, para finalizar essa história, no último momento, foi a apresentação de todos. Todos os tanques, o pessoal de chão, o helicóptero rodando para todo lado e tudo. Aí eu falei, agora eu quero ver como é que funciona essa voz de comando aí. Porque os helicópteros, barulheira, né? Lá em cima. Aí, num determinado momento ali, a gente está lá, o sargento lá, não sei, o coronel, o brigadeiro, sei lá, ele fala, ó, queria o silêncio de todo mundo aqui. Aí só se escutava o helicóptero. Lá em cima, mais nada, não escutava barulho nenhum. Cara, ele fez, e tudo fez um negócio lá com o helicóptero ali, velho. O pessoal que estava na armada aqui começou a avançar, aí abaixou, uns deitaram, outros ficaram em cima, começaram a dar tiro num alvo, o tanque começou a atirar aqui, o outro tanque ali, aí tinha um que jogava a bomba por cima. Eu falei, se ninguém morrer aqui agora, é o que precisa, acaba aqui a brincadeira. Foi tanto tiro ali, cara, que meu coração está acelerado até hoje. Eu não sei nem que barulho que eu ouvi ali. Mas uma voz de comando fazia com que acontecesse tudo. Eles estavam atirando, daqui a pouco de novo, parou, recolheu, aí ele dá outro comando, o pessoal vira, dá outro comando, eles vão embora. Eu falei, caramba, velho, que poder que esse homem tem. Eles obedecem uma palavra, eles obedecem um comando. Eu não sei se você serviu o exército aqui, mas é bem assim, né? Eu me alistei numa cidade de 4.000 pessoas que eu podia escolher se eu queria servir ou não. Eu escolhi não servir, para frustração do meu pai. E hoje eu sou arrependido, eu acho que eu devia ter servido o exército. Você aprende muitos valores ali, né, de obediência, de disciplina, enfim, não é esse o motivo da minha palavra aqui. Mas eles escutam a voz de comando. Mas aí eu quero te perguntar, para quem você tem emprestado os teus ouvidos? Quem tem entrado na tua mente? Você vem aqui, ouve a palavra de Deus, o bispo Hugo, o bispo Gisela, derrama sobre nós palavras de bênção, de poder. Aquilo entra no nosso coração, mas aí você vai na sua casa, o que você tem escutado lá? Qual é o vídeo no YouTube que você tem visto? Qual é o jornal que você tem assistido? O que você tem deixado entrar no teu ouvido? Porque quando ele entra no ouvido e bate, está tudo bem. Quando ele entra no ouvido e desce para o coração, aí é a voz de comando que você está ouvindo. Aqueles caras do exército, eles fazem aquilo com o coração, com a paixão, com o pulsar do coração e o comando da voz ali. Se a pessoa não é apaixonada por aquilo, não sai, não tem jeito. E aquilo entra no coração de uma voz de comando. Então, se você quer lutar as tuas batalhas e vencer as tuas batalhas, como Josué venceu, e alargar as tuas conquistas e o teu território, você precisa ter uma voz de comando. Mas por que? Sozinho eu não consigo? Consegue, muita gente consegue. Só que se você tem uma voz de comando, com uma autoridade espiritual, como os nossos bispos, meio caminho andado está garantido para você. Amém? Então Josué santificou o povo, buscou a santidade, eliminou o pecado do seu meio e ouviu a voz de Moisés e ouviu a voz de Deus. Amém? Glória a Deus, estamos juntos aí?
Terceiro ponto que eu quero falar para você aqui. Está em Josué 5, no versículo 13. Quando Josué estava perto da cidade de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé diante dele, com uma espada na mão. Josué se aproximou e lhe perguntou: você é amigo ou inimigo? Versículo 14. O homem respondeu: na verdade, cheguei agora e sou o comandante do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o rosto no chão, em sinal de reverência, e disse: que ordens meu Senhor tem para mim? A terceira estratégia, a terceira chave é confiança no poder de Deus. Você confiar que Deus pode fazer na tua vida aquilo que Ele prometeu como terra prometida. Porque às vezes as coisas chegam para nós e a gente olha para um lado e para o outro e se pergunta: Deus, é para mim? A gente duvida no nosso coração do que Deus pode fazer. Só que Deus vai fazer não pela nossa força, não por quem nós somos, mas Deus vai fazer porque quem Ele é, para que toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Amém? Então aqui nesse momento Josué ouviu uma voz, Jesus encontrou com Josué e ele disse: então tá, já que é o Senhor, já que é o comandante do nosso exército, me mostra o que eu tenho que fazer, porque eu preciso confiar no teu poder. E quando você confia no poder de Deus, sinais e maravilhas acompanham a tua trajetória, o teu caminho. Quer alguns exemplos? Não vamos abrir, mas em Josué 3,16, quando Josué já estava no comando, Deus abriu o rio Jordão para eles atravessarem do outro lado. Em Josué 6,20, estavam diante de Jericó, tocaram as trombetas e gritaram, os muros de Jericó caíram. Em Josué 10,11, Deus mandou chuva de pedras do céu e matou o povo na qual era adversário de Josué. E em Josué 10, 12 a 15, Josué está numa batalha e ele diz assim: nem que o sol tenha que parar agora, a gente vai lutar aqui até vencer esses caras. E o sol parou, nada mais se moveu, os relógios pararam, e ali ele venceu a batalha. Se você quer a sua terra prometida, confia no poder de Deus, sinais e maravilhas vão te acompanhar, em nome de Jesus. Ontem eu tive uma célula abençoada aqui não, na minha célula, uma galera está aí. E aí começou a levantar um testemunho aqui, um testemunho ali, uma história aqui, uma história ali. Essas histórias acompanham aqueles que confiam no poder de Deus. Amém? Essas histórias acompanham aqueles que entregam e depois de entregar confiam. Porque a gente na nossa humanidade entrega e pega, entrega e pega, entrega e pega. Entrega isso para Deus, confia nele e o mais Ele fará. Agora eu te pergunto, onde você precisa abrir o Rio Jordão na sua vida? Onde você precisa de milagre? Para você gritar e tudo cair. Eu acredito que nenhuma dessas situações que eu olhei aqui é maior que o milagre que você precisa. Você não precisa abrir um rio, você não precisa derrubar uma cidade no grito. Acho que o sol não precisa parar para você conquistar. Mas Josué sabia que ele tinha um Deus. E eu quero te dizer que você saiba disso. Você tem um Deus. Como a Alexandra orou aqui no momento do altar, Deus nos escolheu no ventre da nossa mãe. E nós temos um projeto desde então de vida e de propósito com Deus. E se você está aqui me ouvindo hoje é porque Deus tem um propósito para a sua vida. Não o propósito de me ouvir falar, mas o propósito de colocar no teu coração que a tua terra prometida pode estar sendo sofrida hoje, ataque no caminho dele, no caminho dela, mas lá no fundo, quando você chegar, você vai ver que valeu a pena cada uma dessas coisas. Amém? Então, primeira luta, primeira chave, lutar por santidade. A segunda, obedecer à voz de Deus. A terceira, confiar no que Deus diz para você fazer. E você vai ver milagres e maravilhas, como aquele povo viu. Só que milagres e maravilhas não tomavam o coração daquele povo. Mesmo assim, eles tinham um coração duro. Mas o exército estava com Moisés para lutar e avançar. E se você quer conquistar territórios, confie no poder de Deus. Amém? Mais uma chave que eu quero te entregar aí, está em Mateus 12. Mateus 12, 25. Espera aí que eu já abri errado aqui.
Jesus conhecia os pensamentos deles e respondeu: todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma cidade ou uma família dividida contra si mesmo desintegrará. Se Satanás expulsa Satanás, está dividindo a luta contra si mesmo, e o seu reino não sobreviverá. O quarto ponto para a gente vencer e chegar no lugar que Deus prometeu para nós é a unidade do povo de Deus. A casa dividida, o reino dividido, ele não prospera. Onde você vai encontrar a unidade do corpo de Deus? Dentro da igreja. Na igreja local, debaixo da autoridade e do poder do Espírito Santo que habita nesse lugar. Amém? Eu não sei se já aconteceu com você, mas diversas vezes as pessoas, olha, eu preciso que orem por fulano de tal, e coloca no WhatsApp. E a gente ora e algumas horas, algum tempo depois, a gente tem a notícia do milagre. A gente tem um grupo aqui da igreja, diversas vezes as pessoas colocam ali, oram por tal pessoa, e depois vem as notícias de que, Deus fez isso, Deus falou, Deus respondeu. A igreja profética, ela tem uma autoridade sobre a tua vida. A Bíblia diz que quando o corpo se une, Deus está presente. O que você liga na terra é ligado no céu. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Não é contra você, não é contra mim, é contra a igreja. Quando você está aliançado numa igreja, quando você está aliançado num projeto maior que você, que é a igreja, você recebe essa proteção, você recebe essa cobertura espiritual de quem está aqui de cima, de quem está pregando, de quem está direcionando a tua vida. Hoje, graças a Deus, a Sara Nossa Terra, ela tem uma cadeia de igrejas dentro de igrejas. E todas essas pessoas que são os líderes desses lugares oram, intercedem pela tua vida, mesmo sem nem te conhecer. Mas Deus te conhece. Então a oração dele lá move os céus em teu favor, em meu favor. Então estar debaixo da igreja local, não estou te convidando para ser líder, não estou te convidando para ter uma vida 24/7 dentro da igreja. O que eu estou te convidando é: vem para cá, tenha o altar como referência, venha de coração aberto, adore, louve, se entregue, amém? Pegue as palavras que são ditas e coloque no teu coração como verdade do Espírito Santo na tua vida. Quando você olha para a igreja local e você tem amor por esse lugar, você tem cuidado, você tem zelo por esse lugar, você está envolvido debaixo de uma proteção que você não tem a mínima noção do que significa, nem eu. Mas significa que existe uma redoma espiritual em cima de você, te protegendo, te guardando, protegendo a sua vida. Mas eu tenho passado por problemas, dificuldades, você não sabe como é que está a vida. Eu não sei mesmo. Mas o poder da igreja de Deus, quando ela junta e ora, o momento do altar, quando você sai daí, se ajoelha aqui, isso aqui tem poder, amém? Não é o poder de você sair daqui e vir para cá, é o poder da sua fé, de demonstrar. Tem muita gente chegando em São Paulo hoje, viu? Vocês estão ouvindo aí direto. Quando você sai daí, quando você sai e mostra que a tua fé está te trazendo aqui, e você coloca-se de joelhos nesse lugar, você está dizendo: eu tenho um Deus que está acima da minha vida, que me cobre, me guarda e me protege. O altar é a tua aliança com Deus, amém? A gente não faz esse movimento protocolar porque é bonito você sair daí e a gente vê aqui todo mundo ajoelhado, não. É o momento de você se conectar com Deus, renovar a tua aliança, fazer o teu caminho com o Pai, amém? Se quiser conquistar territórios, você tem que lutar em unidade pelo corpo, unidade pelo propósito de Deus na terra. E último ponto, para a gente lutar aí como Josué, está em Josué 14. Versículos 11 e 12. Josué diz assim: continuo forte como no dia em que Moisés me enviou, e ainda posso viajar e lutar tão bem quanto naquela época. Portanto, dê-me a região montanhosa que o Senhor me prometeu. Você certamente se lembrará de que quando fazíamos o reconhecimento da terra, descobrimos os descendentes de Enaque, viviam ali e as cidades eram fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, os expulsarei da terra, como o Senhor prometeu. O quinto ponto,
para a gente viver uma vida em Deus, em busca da nossa terra prometida, é disposição para lutar. Disposição para a luta dos nossos sonhos, das nossas conquistas. Como eu disse no começo, Deus não vai entregar nada na tua mão, se você simplesmente esperar e aguardar. A gente diz às vezes, espera e confia no Senhor, mas esse espera não é espera. Bota a série do Netflix e fica ali esperando. Não, você tem que ter disposição para lutar. E é o que Josué diz aqui. Ele fala, do mesma maneira que quando Moisés me enviou, eu ainda posso lutar, eu ainda posso combater, eu ainda posso defender o meu povo, defender o meu exército e lutar por um lugar que é meu por promessa. A sua terra prometida, a minha terra prometida, vai ser entregue depois de muita luta, depois de muito suor, depois de muita conquista. Amém? Um casamento abençoado, você tem que lutar por ele, sim ou não? Uma vida financeira de sucesso, você tem que lutar por ela. Nada cai do céu. E para o brasileiro parece que tudo é um pouco mais difícil, né? Mas também tem um ditado que brasileiro não desiste nunca. Então, vamos lá. Mas se a gente tem disposição para lutar, né? Se a gente tem a disposição de orar, de jejuar, de levantar cedo, de fazer acontecer as coisas, Deus pega essas coisas e traz o resultado. Porque a Bíblia diz que não existe nada que um justo faça que não tenha prosperidade. Amém? O que o justo nisso aqui? Aquele que busca a santidade, aquele que ouve a voz de Deus, aquele que reconhece o poder de Deus, aquele que luta em unidade com o povo de Deus e aquele que luta sem parar, sem cessar. Até as pessoas que têm mais sucesso na vida, elas almejam sempre conquistas. Elas querem lugares novos, situações diferentes. Só que tem que estar disposto para lutar. Tem um determinado momento da nossa vida que a gente chega e fala, tá bom do jeito que está aqui, beleza, legal, tá tudo bem. Só que se você quer chegar na tua terra prometida e você ainda julga não ter chegado até lá, vai ter que ter luta, vai ter que ter entrega, vai ter que ter coração, vai ter que abrir mão de coisas, vai ter que mudar pensamento, vai ter que renovar a mente, vai ter que abrir mão de coisas que te prende, que te vicia, que te atrapalha. Deus quer a sua vida num sucesso. Amém? Deus quer a sua vida debaixo de uma graça e de um poder. Mas quando ele foi ungir Josué, ele disse, ser forte, corajoso. Ele não disse, espera que vai acontecer. Ser forte e corajoso. A terra prometida é somente para fortes e corajosos. O milagre de Deus na sua vida vai alcançar se você for forte e corajoso. O que é ser forte? É aguentar a pressão, é olhar e ver que nada saiu do lugar, mas continuar forte, acreditando que vai dar certo. E coragem. Coragem é você saber que Deus está no controle de tudo e vai mudar a tua história, a tua vida. Forte e corajoso. E 4 vezes no capítulo 1, Deus diz para Josué, esforça-te, tem de bom ânimo, levanta, fica de pé, acorda cedo, vai, tenta. Mais uma vez, o povo pecou, se santificar eu vou. Ora, levanta o braço e baixar o braço, perde a luta, continua com a mão levantada. Vai, é um rio, mas vai, bota o cajado no rio, o rio vai abrir. Mas a cidade é toda murada, vai lá, grita, vai cair tudo. Vai, luta, disposição para lutar. E a gente tem vivido hoje gerações que estão cada vez mais entregando-se ao sofá. A pandemia fez com que muitas pessoas se encontrassem em um lugar ali de sofá, né, de encosto. E as gerações de hoje em dia crescem com depressão, com síndrome do pânico, são doenças que precisam ser tratadas, mas as pessoas de hoje em dia elas abriram mão do que Deus tem para lutar, porque o imediatismo e a facilidade de tudo que temos hoje em dia, se você quiser comprar um pneu hoje, você pede no aplicativo, 40 minutos está na tua casa. Na minha época, não tinha isso. Você vê? Então as crianças estão crescendo em situações que já tem tudo na mão, tudo ali. Nossa, eu quero ver minha nota, eu preciso só entrar no aplicativo da escola e meu filho ver a nota dele. Na minha época eu precisava esperar o bimestre, o semestre fechar e minha mãe só me ameaçando de morte caso viesse um boletim baixo. Entendeu? Hoje está ali, eu fiz a prova, 5 minutos depois vai lá e mostra a nota. Entendeu? E aí, como é que foi sua prova? Minha mãe já com o cinto na mão. Fala, só mãe, só fim do mês, só, calma. Me mata só lá.
ainda não precisa. Eu não sei se eu já contei aqui, mas devo ter contado, mas vou contar de novo. A minha filha tinha 2 anos, eu acho, foi visitar minha avó. E já tinha pego essas desgraças na mão. E quando ela viu um porta-retrato na minha avó, ela pegou e fez assim, ó, para trocar a foto. Aí eu falei, não, Rafa, isso aí não é para isso não. Deixa aqui, senão vai quebrar. Peguei aqui. Tentou trocar a foto de um porta-retrato achando que era um tablet, um iPad, alguma coisa. Você imagina isso? Na minha época nem internet tinha. Quando eu colocava internet tinha até uns barulhinhos lá. E você abria o UOL assim, ficava... Você abria meia-noite para ver alguma coisa 4 horas da manhã. Ou seja, a notícia que você lia já era velha. Entendeu? Já estava passada, ultrapassada. Hoje em dia não. Hoje em dia você entra aqui, você demora 2 segundos para abrir uma página, você fica nervoso, não fica? Caramba, meu celular está lento. Está lá 2 segundos, o negócio está lento isso aqui. Hoje em dia, o acesso a tudo é fácil. Só que a gente não pode abrir mão da disposição de lutar. Da disposição de olhar o nosso objetivo e brigar por isso. Deus tem promessas para cada um de nós. Amém? Se eu passar o microfone aqui, você vai falar. Só que essa promessa ela vai vir se você conquistar a tua luta diária. Todo dia, acordando e declarando, hoje é o dia da minha vitória. Hoje é o dia da minha bênção, hoje é o dia do meu poder. Amém? Glória a Deus. E para a gente fechar aí, eu já pode a nossa banda subindo aqui. Eu quero ler Salmos 27. Salmos 27, no versículo 1, Davi diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, então por que ter medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, então por que estremecer? Quando os maus vierem para me destruir, quando os meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. O que Davi está dizendo aqui é que todos os caminhos dele foram entregues a Deus. Que tudo pode levantar contra Davi. Ele pode até ter medo, ele pode sentir medo, mas ele sabe que a vitória foi entregue na mão dele por Deus. Se ele orar, se ele acreditar, se ele buscar, Deus vai entregar. Deus vai trazer uma vitória. E aqui nesse culto de fé e milagre, o culto de quinta-feira, eu quero dizer para você que a tua terra prometida, ela pode estar ali na esquina já. Só que tudo isso que Josué enfrentou e trouxe para si como estratégia de luta, se a gente colocar isso na nossa vida, a gente vai mover o coração de Deus. E quando a gente move o coração de Deus em nosso favor, aí, cara, não tem jeito. Mas lembra, Deus vai fazer o impossível lá, quando a gente fizer o possível aqui. Fecha os teus olhos em nome de Jesus, amém? O pessoal aqui vai cantar uma canção. Eu quero que você aí no seu lugar mesmo, que você coloque o teu coração em Deus agora, sabe? Talvez essa palavra tenha falado contigo, talvez você tenha encontrado lugares para lutar, situações que estão se levantando contra a sua vida e que você talvez não tenha encontrado saída. E hoje eu te entreguei aqui 5 formas, 5 chaves, 5 estratégias que o livro de Josué nos ensina. Mas colocando isso diante de Deus, colocando a tua vida diante de Deus, vai fazendo essa oração agora enquanto a gente canta essa canção. Apresenta o teu coração, os teus problemas, a tua vida a Deus.